você fala sobre a vergonha como uma frequência muito baixa, né? Você até fala que tem uma escala, né? Do David Hawkins. Isso. Então, se você puder ensinar isso para a nossa audiência, eu achei super interessante. Então, por que a vergonha é uma frequência destrutiva? Legal. Então, quando a gente fala de frequência vibracional, é um assunto que a gente trabalha muito, né? Dentro do meu trabalho, com os meus alunos. Nós temos a escala do David Hawkins e nós temos outros 2 tipos de escala. Então, hoje eu estou fazendo uma união desses 3 conhecimentos para poder apresentar um trabalho em cima disso, né? Não vou falar profundamente sobre isso, porque realmente eu preciso de mais tempo dedicado sobre. Mas, se a gente pegar basicamente ali a escala do Hawkins, a gente vai ter a vergonha como a pior vibração, frequência em hertz. É a pior de todas. Ele vai dizer que ela seria pior, inclusive, do que... Aliás, só depois da morte. Mas a gente tem um outro tipo de escala que diz que ela seria pior do que a morte. Porque você entra num estado de apatia. E no estado de apatia, você tá pior do que um morto. Você tá morto em vida. Porque o morto, ele não tem mais o que fazer. Não existe mais possibilidade aqui. Mas se você tá apático, você morreu vivo. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Porque você tá deixando tudo passar. E você não tá tomando nenhuma decisão. Então, por isso que eu trouxe dos outros aspectos, né? Pra gente poder compreender o quanto isso é profundo. Então, a vergonha, ela tem uma frequência vibracional tão baixa, mas tão baixa, que se você é aquela pessoa que morre de vergonha de tudo, você só vai criar, e não é atrair, essa coisa de atrair, não existe. A gente não atrai absolutamente nada na nossa vida. A gente sintoniza. Para que as pessoas possam nos assistir, existe uma frequência, e essa frequência elas precisam sintonizar, elas precisam entrar no canal para poder assistir. Se elas estiverem em qualquer outro canal, elas não vão nos ver. Essa é a frequência desse canal do YouTube. Então, na vida é a mesma coisa. A gente sintoniza com as coisas que estão na mesma frequência. Se você tá na frequência da vergonha, que é tão baixa, mas tão baixa que pode ser pior do que a morte, não tem como, não existe a possibilidade de acontecer coisas boas na sua vida. Porque você cria uma vida de merda. Não tem jeito de ser diferente. Então, eu preciso sair desse padrão. Como é que eu saio desse padrão? A primeira coisa é compreender tudo isso aqui. É não dizer assim, essa mulher tá ficando louca. Eu sempre digo pros meus alunos e pra todo mundo que me acompanha, eu não quero que você acredite em mim. Eu não quero que você me ouça e diga, ela tem razão. Eu quero que você pense. Eu quero que você reflita sobre isso e que você observe a sua vida, a vida das pessoas com quem você convive por vários dias e que você teste o que eu ensino na sua vida. E aí sim, se isso fizer sentido, você pega pra você, senão você descarta e joga fora. Então, é perceber tudo isso, é dar uma chance pra... Tá, peraí, aqui tem alguma informação importante, vamos pensar, vamos ver se isso faz sentido pra mim. O que isso já prejudicou a minha vida? O que tá acontecendo de bom na minha vida hoje? Tem coisas boas, não tem coisas boas? Qual é a média do que eu tô vivendo? E aí, quando você traz essa consciência, você pode começar a mudar. E o primeiro passo para qualquer mudança na vida é a decisão. Não existe outra forma de você mudar algo para melhor se você não decidir. Inclusive, não decidir já é uma decisão. Exatamente. Então, eu preciso tomar uma decisão. Eu não sei como eu vou deixar de ser uma pessoa envergonhada, mas eu decido que eu vou sair desse lugar. Pronto, é o suficiente. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Se essa decisão for genuína, se você realmente deseja aquilo, as portas começam a se abrir. As possibilidades começam a se manifestar na sua vida, porque a sua frequência vibracional sobe, e aí você não sintoniza mais com aquelas coisas ruins. Então você começa a sintonizar com coisas melhores, com pessoas melhores, com conversas melhores, com um livro melhor, com um profissional que pode te ajudar, com um curso, com infinitas possibilidades. Então aí a sua vida começa a se transformar. E isso não serve só para vergonha, isso serve para absolutamente tudo na nossa vida. Sensacional. Eu queria entender qual é a diferença entre a vergonha e o oposto a ela. Sabe quando o pessoal fala do amor e o oposto ao amor seria a indiferença? Se a gente puder colocar ali, o que seria o outro lado da vergonha na escala ali? Que sentimento, que vibração seria que está em contraponto a isso?
dentro dessa escala, é um tanto quanto errado a gente dizer que tem algo do lado oposto, tá? Uhum. Mas se a gente pegar na vida prática, o que seria o oposto da vergonha, seria aquela pessoa que tá, a chamada de depressão maníaca. A pessoa que ela tá sempre em contato com todo mundo, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre alegre, entre aspas, mas ela tem um olhar triste, só que ninguém nota. E ela não se isola, porque se ela se isolar, a vida dela acaba. Ela atenta contra a própria vida. Por isso que é chamado de depressão maníaca, porque a pessoa ela tem muito impulso pra fazer as coisas. Então ela finge que tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem. Quando ela não tá querendo interagir com as pessoas, ela não tá querendo festar. Ela queria resolver o problema dela, mas ela não sabe como fazer isso. Então ela fica buscando meios de fugir da situação. Que é exatamente a mesma coisa. A pessoa que vive presa no mundo da vergonha, ela também tá buscando meios de fugir da situação. Agora, é importante falar que a gente tem vergonhas diferentes, né? Porque muita gente que vai assistir vai dizer assim, eu tenho vergonha de gravar um story. Eu tenho vergonha de fazer um vídeo pro meu Instagram, de aparecer no meu canal do YouTube, sei lá. Nossa, olha como eles falam bem, né? Eu tenho vergonha disso, eu não dou conta. Falar com estranhos, pessoas desconhecidas. Isso, exato. Então, assim, são coisas completamente diferentes. São mais leves, né? Porque assim, uma coisa é prática. É como andar de bicicleta. Se você é adulto e vai aprender a andar de bicicleta, a tendência de você cair é muito maior do que a criança. Né? Porque você precisa desenvolver aquele equilíbrio e aprender a pedalar e pensar em tudo ao mesmo tempo. Ou dirigir, que é mais complexo ainda. Então, no começo você vai fazer cagada, você vai errar marcha, você vai apagar o carro. Hoje é mais difícil, né? Carro automático, mas nas autoescolas ainda não é, né? Agora, a pessoa que ela tem vergonha de interagir com o mundo, é essa pessoa que a gente tá falando, que é egoísta, que é arrogante. Uma pessoa que só tem dificuldade de gravar um vídeo, de aparecer no Instagram, fazer um story, ela só não tem prática. Ela se acha, ela se compara com os outros, né? Então ela fala, nossa, a Rosana fala muito bem pra câmera, o meu vídeo não sai assim, então o meu vídeo não serve. Tá, mas espera aí, eu comecei um dia e não foi legal, e foi horrível. E se comparar hoje é ridículo. Então a gente sempre vai começar ridículo, né? A gente sempre vai errar, a gente sempre vai fazer alguma coisa muito... que você olha lá na frente e fala, caramba, eu era assim mesmo. E isso não tem nada a ver, porque isso é só falta de prática, com aquela vergonha que a gente tá falando de viver num mundo fechado, de entrar num sofrimento muito profundo. Então as pessoas, elas precisam diferenciar isso. A vergonha pela falta de prática, que isso aí é facílimo de resolver. Você vai pra frente do espelho e você começa a treinar. Você pega seu celular, você começa a gravar e não posta. Aí você vai melhorando. Aos poucos você vai criando coragem e posta. Exclui todo mundo do seu Instagram, todos os seus parentes, todos os seus amigos, aqueles que você considera amigos, já que você tem tanto medo do que eles vão pensar. Então talvez não sejam tão amigos assim. Tira todas essas pessoas dali. E aí você começa seu trabalho. Porque afinal a gente não vende pra família e nem pros amigos, né? A gente vende pros estranhos que dão credibilidade pra gente. É sempre assim. Demora pra família começar a dar crédito pra você, né? Pros amigos procurarem você. Demora alguns anos. A gente aqui do Lean Podcast sabe muito bem o que é isso, né? A gente convida vocês aí. A gente tá com 430 pessoas ao vivo. A gente tá muito feliz. Muito obrigado pela audiência aí. Todo mundo da Bia Líder. Também a galera que já acompanha a gente. Mas a gente convida vocês pra depois desse episódio assistir o nosso primeiro. Nosso primeiro episódio aqui com um celular, a gente não sabia nem bater papo direito. Os dois com a camiseta do Brasil no meio da Copa falando sobre o Japão. Então a gente convida vocês aí pra ver. E a gente tava com vergonha, mas a gente não procrastinou, né? A gente chamou um amigo pra entrevistar. Exatamente. Então, muito bom o ponto. Deixa eu só pagar um superchat aqui, Rosa, que a gente teve da Herta. A Herta mandou o seguinte, ó. Cheguei para acompanhar esse podcast maravilhoso, o melhor presente de 2024 até então. Obrigado, Lean Podcast, quanto conhecimento maravilhoso. Muito obrigado, a galera aí mandando boas energias, né? Você tava falando dos tipos principais de vergonha, né? Só voltando um pouquinho. Claro, manda bala. Você falou que vocês não procrastinaram e tal. Por quê? Porque teve a única coisa que precisava, a decisão. Exatamente. Né? Vocês estavam me contando a história antes da gente entrar ao vivo aqui e tal. Então é isso, chegou o momento que vocês falaram, pô, vamos fazer esse negócio? Do jeito que tá? Vamos.
Tá, decidiu, foi lá e fez. Pronto. É assim que alguma coisa começa, é assim que a nossa vida muda. Você até comenta em algum... teve uma live que eu assisti sua que você fala sobre isso. O cara que ele é muito perfeccionista. Eu ia falar isso, boa. Então, como que o perfeccionismo está ligado à vergonha e o quanto que ele impede a gente de atingir novos desafios? Legal. O perfeccionista, essa dói, né? Ele é um inútil. As pessoas têm orgulho de dizer, né? Eu sou perfeccionista. Cara, você é um inútil. Pô, você não serve pra nada. Não tem como. Se você quer fazer tudo perfeito... Nossa, eu só vou escrever aqui se for perfeito. Quanto tempo você vai levar pra escrever? A vida tá acontecendo. As coisas precisam sair do lugar. Às vezes você tem um monte de ideia, uma capacidade gigante de solucionar os problemas de outras pessoas, de fazer algo incrível que vai mudar a vida de um monte de gente. Você não sabe, porque foi o meu caso. O que eu faço hoje muda a vida de um monte de gente. Eu nunca almejei isso. Eu nunca imaginei que fosse chegar na proporção que chegou, porque eu tive que transformar a minha vida. Mas se eu tivesse ficado presa no meu perfeccionismo, eu estaria até hoje lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, vivendo numa casinha simples, atendendo um por um na terapia, né? Não, porque eu sou perfeccionista, não vou compartilhar o que eu sei com mais pessoas. Eu quero fazer a melhor terapia para uma pessoa. Isso, exatamente. Então eu nunca teria escalado, nunca teria chegado no nível que eu cheguei. Ninguém que tá aqui me conheceria hoje. E estaria lá, não poderia ter proporcionado para os meus filhos uma vida incrível. Hoje meu filho mais velho é piloto de avião, né? Então ele só tem 20 anos, com 18 ele já era piloto. Então nunca teria acontecido se eu tivesse ficado presa no perfeccionismo. Aí você entende como isso está ligado com o egoísmo e com a vergonha? Porque eu seria egoísta de não compartilhar o que eu sei com um monte de gente que está hoje transformando a vida. E eu formo terapeutas. Então esses terapeutas, com o método que eu ensino, levam o meu conhecimento para mais pessoas. Isso se multiplica exponencialmente. Então eu teria sido uma pessoa egoísta, que eu não teria pensado nos meus filhos, no que eu poderia oferecer para eles, as mudanças de vida que a gente poderia ter. A gente mora em Balneário Camboriú, é a cidade que todo mundo vai tirar férias. É o sonho de todo mundo. Então a gente vive num paraíso. Nunca teria tido essa oportunidade, por quê? Por vergonha, por egoísmo, por ficar presa no meu mundo. Então eu não me dei esse direito. E você também não tem esse direito. Genial. É por isso que você fala que a pessoa envergonhada não tá disposta a viver? Com certeza. Tem total a ver com isso. Com certeza. É muito mais fácil, não é? Se você ficar só fazendo a sua rotina ali, seu dia a dia, cuidando do seu cachorro, batendo papo com a sua namorada, vai pro seu trabalho, volta, paga boleto, come, dorme, a vida não tem graça. Não quero nem ter filho, né? Porque filho dá muito trabalho. Imagina se eu tiver aqui numa reunião de pais. Não dou conta, né? Não dou conta. Tenho vergonha de interagir com as pessoas, de conviver com as pessoas. Você fica fechado no seu mundo. Então você impede a vida de acontecer. E a vida não para. E aí a gente entra no que eu sempre digo pra galera. Quem é inútil, quem não produz, quem não é útil, quem não serve pra alguma coisa, sucumbe até a morte. É por isso que muita gente adoece. Então você tá... É um suicídio passivo a posição de vergonha. Você tá buscando a morte sem querer. É óbvio, você não pensa, eu quero morrer. Não, claro que não. Mas é um suicídio passivo. Porque o tempo tá passando e você não tá produzindo, você não tá fazendo nada de bom com a sua vida. Você não tá evoluindo como pessoa, você não tá levando algo útil. Não necessariamente para as pessoas, você pode ser ótimo com animais. Mas você não tá oferecendo nada pro universo, pra natureza. Então não faz sentido você estar aqui. É uma escolha de morte, como você fala. É uma escolha de morte. Mas como que a gente pode diferenciar uma pessoa que é envergonhada para uma pessoa que é introvertida? Porque existem, né, as pessoas extrovertidas, são pessoas mais expansivas, que gostam de falar com os outros. Existem pessoas um pouco mais reservadas. Talvez ela não tá nesse egoísmo da vergonha. Exato. A pessoa introvertida é só um comportamento dela, uma característica dela, por causa da formação dos traços de caráter que ela tem. A gente trabalha com os traços de caráter dentro do Be a Leader. Eu ensino sobre isso, então a gente faz a leitura corporal da pessoa. E aí, é só um comportamento, é natural dela. Quando você olha pra mim, conversando aqui com vocês, pessoal do chat, pode colocar aí no chat também. O que vocês acham? A Rosana
fora das câmeras, atrás das câmeras, é uma pessoa introvertida ou extrovertida? A Rosana, Dá seu palpite. ela é extrovertida. Pô, bastante, né? né? Em alguns momentos, né? Não sei. A gente... Eu sou uma pessoa introvertida. Você é introvertida? Totalmente introvertida, é um comportamento natural meu. O meu marido costuma dizer que eu pareço muito arrogante pra quem me conhece. Assim, de cara, né? Antes da pessoa interagir comigo. Ele fala que depois eu fico simpática. Mas que no início eu passo um ar de arrogância. Não é proposital e não é vergonha, é introversão. Então eu fico fechada no meu mundo. Eu não tenho o impulso de ir fazer amizade, bater papo com todo mundo. Ele é o oposto de mim. Ele faz isso, ele vai, conversa com todo mundo, puxa a frente. Eu não, eu fico bem no meu mundo. Então, um dos meus traços de caráter favorece muito isso. Eu posso estar no meio de uma multidão e estar muito confortável comigo mesma. Agora, se você vier falar comigo, eu vou conversar contigo do mesmo jeito que eu tô conversando aqui. Entendi. Então, aí você fala, pô, ela é legal. Né? Ela não é uma pessoa arrogante, ela não é uma pessoa chata. Você só é mais reservada. Exato, então isso é introversão. E a extroversão também é um comportamento de outro traço de caráter, que aí vai trazer essa coisa de ser mais expansivo e tal, naturalmente. E a pessoa também se sente confortável com isso. Então, não necessariamente está ligado com a vergonha. Mas você já foi alguma vez na sua vida uma pessoa envergonhada? Não. Nem na adolescência, assim? Nessa fase Não, ali da na espinha? adolescência eu era o oposto. Na adolescência eu era o centro das atenções. Ah, é? E você foi ficando mais reservada com o tempo. É porque chega um momento que... Assim, é como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né? Vocês estavam me contando aí por que vocês começaram o podcast e tal. Essa coisa de... a gente gosta de falar sobre esses assuntos de autoconhecimento e vai conversar com quem, né? Não tem, né? Então, quanto mais você mergulha nesse mundo, mais você enxerga o mundo com uma ótica diferente. Você troca a lente do óculos que você usa. Só que aí, a maioria das pessoas não conversa sobre isso, assim como vocês perceberam. Então, a maioria das pessoas vai conversar sobre futebol, vai conversar sobre família, vai reclamar pra caramba, vai falar do tempo, vai falar de um monte de coisa que você fala assim, poxa, a gente tem tanto conteúdo legal pra conversar, né? Meio superficial demais, né? É superficial, então tu prefere ficar assim, mais fechado, né? Do que jogar uma conversa fora. Agora, quando alguém vem conversar, também é por sintonia, né? E aí essa pessoa, sincronicamente, ela já traz um assunto legal, que aí você pode desenrolar uma conversa agradável.